Pelo sinal da Santa Cruz de nossos inimigos, livrai-nos, Senhor Deus nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Caros amigos, hoje neste dia 2 de janeiro, domingo, nós estamos aqui no Brasil celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Trata-se de uma festa que habitualmente, em muitas partes do mundo, é celebrada no dia 6 de janeiro, que é a data certa da sua celebração. Porém, como se trata de uma festa de preceito, como acontece, por exemplo, com o Natal, com a festa de Corpus Christi, com a festa do dia 1º de janeiro, e no Brasil, não sendo feriado o dia 6 de janeiro, como, por exemplo, acontece em muitos países da Europa, transfere-se a celebração para o domingo mais próximo. É por isso que nós hoje a estamos celebrando. Como bem sabemos, a festa da Epifania celebra a manifestação de Cristo como Salvador. De fato, a palavra Epifania vem do grego, que significa manifestação. E, de modo concreto, como aliás as leituras da missa de hoje vão nos narrar, essa manifestação se deu através desse encontro daqueles magos, sábios do Oriente que, guiados pela estrela, vão até Belém e lá encontram o menino Jesus, junto de sua mãe e de seu pai adotivo José, e reconhecendo a manifestação da divindade naquele menino, oferecem para ele os presentes de ouro, incenso e mirra. Então, hoje nós escutaremos isso na proclamação do Evangelho, que é do capítulo 2º do Evangelho de São Mateus. Porém, eu queria propor nessa meditação, em primeiro lugar, uma reflexão sobre a história dessa festa, para que assim entendêssemos mais profundamente o seu sentido. E entendendo o sentido mais profundo da festa, possamos vivê-la melhor na nossa vida concreta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a história. Quando é que começa-se a celebrar a festa da Epifania? Então, o primeiro registro que nós temos é de um padre da igreja, ou seja, um desses autores eclesiásticos dos primórdios do cristianismo, chamado Clemente de Alexandria. Então, Clemente de Alexandria morreu no ano 215 depois de Cristo. E num dos seus escritos, ele já se refere a essa tradição de celebrar a Epifania do Senhor. Porém, atenção, essa celebração não estava associada naquele momento, segundo Clemente de Alexandria, à manifestação de Jesus sendo reconhecido pelos magos do Oriente, como nós hoje escutaremos no Evangelho, mas estava associado ao batismo do Senhor, quando ele então vai ser batizado por João Batista, e ali tem aquela manifestação, aquela teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação divina, aonde desce o Espírito Santo em forma de pombo e ouve-se uma voz do céu, a voz do Pai, que diz: "Este é o meu Filho amado, escutai-o". E, de fato, o embrião, por assim dizer, dessa festa é justamente a lembrança do batismo do Senhor. Posteriormente, já no século seguinte, no século IV, já vemos como esta festa vai acabar associando outras duas manifestações
da divindade de Cristo, ou seja, do seu poder divino, da sua realidade ser homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Então, um outro grande padre da igreja, que é São João Crisóstomo, no ano 386, já fazia referência a isso, dizendo que, ao lado do batismo como manifestação do Senhor, a festa da Epifania, que já era a atenção celebrada no dia 6 de janeiro, ela também associava a manifestação de Cristo, como nós fazemos hoje, àqueles magos do Oriente, mas também o primeiro milagre que Jesus realiza nas bodas de Caná, quando ele converte a água em vinho. Então aqui nós temos três manifestações de Jesus. A primeira, por assim dizer, do ponto de vista cronológico, é quando os magos reconhecem naquele menino o Salvador, o Messias prometido. Depois, a manifestação pública já de Jesus adulto, quando vai ser batizado por João Batista no Rio Jordão, né, com o Espírito Santo, que se manifesta em forma de pomba, e a voz do céu, que é a voz do Pai, que o atesta como o Messias. E depois, o próprio Cristo, que mostra o seu poder de Messias realizando o seu primeiro milagre. E assim, nós vemos já como essa festa, então, ela começou a se popularizar sempre com essas três realidades sendo lembradas juntas no dia 6 de janeiro. Mais para frente, né, até para que cada aspecto dessa festa pudesse ser mais valorizado, foi se separando, né, esses três momentos. Então você acabou criando mais para frente uma festa para o batismo do Senhor, que nós vamos celebrar no próximo domingo, daqui uma semana, e a lembrança do primeiro milagre de Jesus ficou também num domingo sucessivo, né? Então, não nesse domingo próximo, mas o outro domingo, que vai ser o segundo domingo do tempo comum, nós vamos já estar escutando novamente o relato das bodas de Caná. Então a gente vê como ficou tudo mais ou menos próximo, porém, né, em momentos celebrado, lembrado, em momentos diferentes. E o que é que cada uma dessas facetas da manifestação do Senhor tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, vamos àquela que é, né, a que hoje nos interessa mais, porque é o que nós vamos celebrar na missa, vamos fazer memória, que é essa manifestação dos magos. O que ela nos ensina? Quem eram os magos? A palavra mago, que hoje pode nos fazer um pouco pensar, né, nesses sujeitos que cultuam, né, poderes de alguma forma esotéricos, ou seja, lá o que for, né, que fazem ritos e tal. Na antiguidade, a palavra mago tem, né, uma conotação mais ampla, né, e não necessariamente associada, né, ao que um pouco hoje nós vemos como bruxaria, como mexer, né, com coisas sobrenaturais. Né. O mago era, em definitiva, né, um sábio. Né. Era frequente que fossem astrônomos, inclusive. Então, né, a gente sabe até por estudos arqueológicos que na Pérsia, né, você tinha essas figuras que eram chamados de magos, mas que não eram senão astrônomos, pessoas que estudavam os astros. E o que muitos hoje, né, têm por tese é que justamente, né, alguns desses astrônomos da Pérsia, da Babilônia, teriam talvez, né, em primeiro lugar, conhecendo já as profecias de Israel, que afinal de contas não podemos esquecer que o povo de Israel, no século VI antes de Cristo, tinha estado exilado na Babilônia, portanto tinham deixado uma lembrança dessa passagem e certamente algumas das profecias em relação ao Messias. Então eles vão conhecer, né, essas notícias e talvez vendo algum sinal astronômico, né? O texto vai falar dessa estrela, e que é interessante porque alguns estudos também falam, né, que no período que coincide com o nascimento de Jesus, quando teria sido o nascimento de Jesus, aproximadamente
no nosso calendário é o ano 4 antes de Cristo, né, teria tido uma conjunção de planetas que poderiam ter feito, sim, que houvesse essa grande manifestação cósmica, né? Quer dizer, uma estrela que brilhava forte, porque nada mais eram que planetas que estavam, né, numa conjunção, e entre esses planetas estava Saturno. E por que isso é interessante? Porque Saturno, né, em algumas culturas, era associado, né, um pouco ao povo judeu. Não nos esqueçamos que, né, o planeta Saturno, que era também na mitologia grega um dos deuses, e o deus Saturno, e esse deus, né, era cultuado no sábado, que era também o dia do culto dos judeus. Né? Então tinha toda uma questão simbólica que se unia, que talvez tenha propiciado aqueles sábios, né, que colocassem todos os pontos juntos. Opa, aqui tem alguma coisa. Né? Se colocaram a caminho e eis que encontraram ali o menino Jesus, né, em Belém, junto com sua mãe Maria. E é interessante, em primeiro lugar, o fato de que eles eram pagãos. Eles não eram do povo eleito. Eram homens que não faziam parte daqueles que já estavam esperando o Messias. Né? Então eram, por assim dizer, estrangeiros, né? Eram de outra realidade e que, vendo sinais externos, viram que Deus estava se manifestando e foram atrás. Como que procuraram entender aqueles sinais e, procurando entender aqueles sinais, encontraram a salvação, encontraram o Deus que tinha se feito homem. Isso nos ensina muito, queridos irmãos, queridos amigos, porque Deus continua enviando sinais, né, para mim e para você, constantemente. Né? Sinais que podem se dar através de pessoas, de acontecimentos, sinais que nada mais são do que Deus nos chamando para estar com Ele. Há uma homilia muito bonita do Papa Bento XVI falando justamente, né, da estrela que guiou os magos. Ele diz que, para nós, caso cristãos, a estrela pode ser entendida como a palavra, a Bíblia, que Deus nos deixou como este grande sinal, este grande indicativo que nos conduz a Cristo. E aqui, talvez, né, que nós possamos refletir sobre esses dois aspectos. Em primeiro lugar, o de nos perguntarmos. Né? Eu realmente tenho o hábito de ler a Bíblia, né? Procuro conhecer melhor a palavra de Deus, porque não tem como encontrar a Cristo, aquele que vai mudar a minha vida radicalmente, porque Ele é a razão da minha existência, né? Se eu não procuro conhecer essa espécie de guia que me conduz a Ele. Né? Como hoje nós usamos, né, o Google Maps quando queremos chegar em algum lugar, ou o Waze, seja lá o que for, né, que vai nos indicar o caminho para chegar ao destino, né, que nós nos propusemos a alcançar. Né? E a Bíblia é isso, né? É o Waze espiritual. Mas também, né, como eu falava antes, esses acontecimentos. Né? Às vezes a gente experimenta uma série de coisas que a gente não entende bem. Olha, lembram que é importantíssimo, né, ter em conta que não existe acaso, né, não existe sorte. Né? Tudo o que acontece é sinal da providência de Deus e, portanto, tem um sentido. Ah, mas então na minha vida o sentido é ruim, porque só acontece coisa ruim na minha vida. Em primeiro lugar, que não é bem assim, porque se a gente olha com um olhar, né, generoso, a gente vai ver sim que na vida há momentos ruins, há situações dolorosas, mas há também momentos bons. Mas acima de tudo, a gente tem que ter essa humildade e perguntar a Deus, mas o que isso quer dizer na minha vida? O que eu posso aprender? Certamente Deus não está castigando, isso a gente pode ter certeza. Mas Ele pode estar querendo sim, né, me mostrar algo que eu não sou agora capaz de ver. E às vezes a gente precisa de uma sacolejada para poder acordar,
né? Quando a gente está, quem sabe, meio que atordoado, né? Numa situação de pecado, né? Numa situação que no fundo nos faz mal, e Deus, como Pai, quer nos arrancar disso. Outra dimensão também dessa realidade que os reis magos nos ensinam, voltando ao que eu já tinha dito, né, que eles eram pagãos, né, não eram do povo, é mostrar que Deus não faz acepção de pessoas. Todos estão chamados à salvação. O cristianismo não é uma espécie de clube de elite, né, que apenas alguns poucos escolhidos, né, têm acesso. Né? Então, uma espécie de, né, aristocracia espiritual. Não, não existe isso. A fé é para todos. E, portanto, né, aqui outro aspecto que eu acho que está ligado, né, a essa capacidade de poder interpretar os sinais e reconhecer a Cristo, também através da Bíblia, né, mas em tudo que acontece na nossa vida, que é ter essa disposição habitual de não julgar ninguém. Porque, vamos ser honestos, nós somos preconceituosos. Né? Eu muitas vezes tenho que admitir diante de Deus, eu sou preconceituoso. A gente coloca rótulo em todo mundo. Ah, porque essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Normalmente quando não correspondem, né, àquilo que nós, né, temos por padrão, ou pior, né, quando os nossos rótulos, os nossos julgamentos são fundamentados, né, por uma espécie de orgulho daquele que não quer enxergar os próprios defeitos. Né? Então fica botando defeito em todo mundo para não olhar que está errado em si mesmo. Né? A gente não pode viver assim. Né? A gente tem que ter essa abertura. Não significa que ignorar o que está errado. Né? O que está errado tem que ser corrigido, não há dúvida nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ter essa benevolência, esse olhar generoso. Né? A fé, a felicidade é para todos. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, como escreve São Paulo na primeira carta a Timóteo. Todos, sem exceção. Então, ter pelo menos essa disposição também, né, de acolher todo mundo. Lembrar que a palavra católica, né, que é o que identifica a nossa igreja, significa universal. Né, está em todos os cantos, que é para todos. Né? Então, esses três aspectos eu acho que, né, os Reis Magos nos ensinam. O não fazer acepção de pessoas, você está aberto a todos. Depois, o reconhecer os sinais. E em terceiro, né, o último aspecto, que é o de oferecer algo a Jesus. Né? Oferecer nosso ouro, nosso incenso, a nossa mirra, aquilo que possamos, mas sermos generosos com Jesus, dar o melhor de nós a Ele, e fazemos isso, né, oferecendo da forma como Ele quer que ofereçamos. Ele mesmo falou no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus: eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e me consolastes, eu estava preso e me visitastes. Então, esse é o presente que Jesus quer, que nós possamos ajudar esses pequeninos, essas pessoas que estão, né, necessitadas. Bom, depois, o batismo de Jesus, né, que fala dessa manifestação no Rio Jordão, né, do Espírito Santo e da voz do Pai. É o que nós temos a aprender disso. Temos a aprender, né, da necessidade de valorizar a nossa identidade de batizados. Nós somos filhos de Deus. Aquela voz, este é o meu filho amado, está dirigida também a mim e a você. E o Espírito Santo que desceu sobre Jesus, desceu sobre mim e sobre você no dia que fomos batizados. Ele nos converteu verdadeiramente em filhos de Deus. Nós não somos escravos. Né? Deus, quando nos dá a graça, Ele não está dando uma esmola, né, como um homem rico, que dá daquilo que sobra para aquele que nada tem. Deus nos faz seus herdeiros.
Então, reconhecer essa dignidade, essa grandeza da nossa identidade cristã e, por um lado, ter orgulho, orgulho bom, não aquele orgulho que é pecado, mas procurar que a nossa vida corresponda a essa grandeza. Às vezes a gente vê essas séries sobre a realeza, né? Não quero aqui fazer nenhum julgamento, né? Mas apenas pegar a imagem, né? Quando a gente vê, né, os príncipes, aquelas pessoas que estão destinadas, né, a um dia receber a coroa, né, como elas são sempre lembradas, né, da dignidade que elas possuem, daquilo que elas, né, serão. E eu e você somos muito mais do que qualquer rei desse mundo, porque a nossa realeza vem do céu e não da terra. Não é reconhecida pelos homens, mas reconhecida pelo próprio Deus. E por último, as bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus, que tem, por um lado, esse sentido da abundância, né, da presença do Messias, né, do reino de Deus que o Messias vem inaugurar, né, essa quantidade absurda de vinho que ele, né, miraculosamente produz, mas nos fala também de como, daquilo que é ordinário, daquilo que não tem aparentemente nenhum valor, né, como eram né, aqueles recipientes cheios de água para purificação, ou seja, algo, né, que aparentemente, né, não servia para nada senão para que as pessoas lavassem as mãos, né? E ele usa disso para converter esse vinho maravilhoso, né? Fica todo mundo depois espantado. Então, que pensemos que esse milagre Deus quer realizar na minha e na sua vida a cada dia, convertendo as nossas realidades cotidianas, as coisas banais aparentemente que fazemos, meu estudo, meu trabalho, meu cuidado da casa, minha limpeza, né, do ambiente onde eu me encontro, as minhas relações de amizade, relações familiares, até mesmo os momentos de convivência, momentos também de tristeza, tudo que aparentemente não passa de uma água ordinária, banal, sem nenhuma relevância, a não ser para mim, quem sabe, talvez nem sequer para mim. Mas Deus quer converter isso, Jesus quer converter isso num vinho novo, uma realidade nova, extraordinária, belíssima, cheia de sabor, cheia de alegria, como vinho, diz o Salmo, que alegra o coração do homem. Então, que possamos, né, deixar que Deus toque em todas as nossas realidades. Não, a gente tem que parar de achar, né, que o nosso encontro com Deus se dá através, né, de coisas fora do normal. Não. Nosso encontro com Deus se dá em cada instante. Cada momento é o momento do encontro com Deus. Cada coisa que eu faço pode e deve ser ocasião para que eu perceba a presença de Deus na minha vida. Que Nossa Senhora, né, que provavelmente deve ter sido testemunha do batismo de Jesus, né, o texto não explicita, que possamos imaginar, né, podemos imaginar, melhor dito, que ela estaria ali junto, mas que certamente foi testemunha da manifestação dos Reis Magos, e mais ainda, mais do que testemunha, né, foi coprotagonista do primeiro milagre de Jesus, sendo ela a grande intercessora que propiciou, né, que Jesus, inclusive, ele diz que não era ainda o momento dele, mas em atenção à sua mãe, ele realiza o primeiro milagre. Então, que ela nos ajude a experimentar todos esses aspectos dessa festa de hoje, né, que a gente possa reconhecer os sinais, que a gente possa, os sinais de Deus na nossa vida, que possamos, né, também ter essa abertura, não fazer acepção de pessoas, não sermos, né, fechados com os nossos rótulos, né, com os nossos preconceitos, que saibamos oferecer o melhor de nós a Jesus, que saibamos reconhecer a nossa dignidade de filhos de Deus pelo batismo, que saibamos deixar que Deus transforme a água da nossa
vida ordinária, no vinho novo, maravilhoso, marcado pela graça, e que, sobretudo, né, aquilo que ela disse para os empregados nas bodas de Canaã, possamos nós também acolher na nossa vida com uma grande meta que devemos colocar diante dos nossos olhos e procurar viver a cada dia, que é a de fazer tudo aquilo que ele, Jesus, nos disser, e que assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.